Muito bem, agora sim. Ok, então aqui, só relembrando o que foi passado na outra semana, no finalzinho da outra aula, não deu tempo de criar o que eu queria, ou melhor, explicar tudo o que eu queria, então eu deixei aqui para a gente ver nessa aula e continuarmos. O assunto que eu criei aqui é como funciona a opção float. Tá? Eu vou deixar só o nome float aqui e vai ficar um pouco mais fácil. Ok, o que seria exatamente o float? Float significa flutuar, tá? Nesse caso, nós aplicamos elas a blocos que posteriormente serão botões, tá? Então, a gente precisa criar esse bloco e colocar um link dentro dele, tá? No link a gente já aprendeu lá no HTML, só que eu vou mostrar aqui novamente para quem não lembra, tá? E isso daí também pode fazer parte da prova, por exemplo, a inserção de links, né? Então, de certa maneira, a gente também vê HTML, até porque não tem como fazer um sem mexer no outro, né? Ok, só dando uma ajustada aqui no conteúdo. É o seguinte, aqui dentro do CSS, na linha 8, vou dar uma aumentada para vocês enxergarem. Na linha 8, eu vou começar com a tag style e aqui eu vou criar 4 IDs, tá? Que eu também vou revisar hoje, que se não me engano foi da segunda aula. Foi, se não me engano foi da segunda aula, ou foi da primeira mesmo, não tenho certeza. E nela, nessas IDs aqui que eu criei, eu coloquei 4 configurações e a única coisa que eu mudei nela foi a cor. Então, o primeiro tem vermelho, o segundo tem preto, o terceiro tem o azul e o quarto tem o laranja. Depois do que eu fechei aqui o style na linha 39, eu criei, no caso já tinha criado isso, né? Eu criei as divs, tá? E criei também aqui o ID, ó. ID. No nome dele eu coloquei bloco 1, que é exatamente o primeiro que tem aqui, ó, hashtag bloco 1, e assim por diante até o bloco 4, tá? Então, criei esses 4 aí, bonitinhos, e fiz o seguinte, em cada um deles, como eu já tinha aplicado uma cor diferente, eu apliquei textos aleatórios diferentes, tá? Só para ele ter um conteúdo lá dentro. E basicamente foi isso daí, eu não cheguei a fazer nenhum outro tipo de alteração. Quando você vê algo maior assim, você vem a imaginar que isso daria muito trabalho de se fazer. Na verdade, não, porque nesse caso aqui eu criei só um bloco, copiei ele e fui jogando abaixo. A única coisa que eu modifiquei foi a cor aqui, tá? Então não deu muito trabalho. Eu basicamente só copiei e colei, mudei a cor e o número, né? Que é bloco 1, depois coloquei bloco 2 e coloquei preto, depois bloco 3 e a cor azul. Só mudei isso daí. O resto eu fui copiando e colando. Então foi bem mais rápido do que se imagina. E aqui eu criei também as 4 divs e a única coisa que eu modifiquei foi o nome. Em vez de colocar bloco 1 em tudo, eu coloquei bloco 1, 2, 3, 4 e 5, que é para a gente poder linkar aqui com o CSS, né? E de resto eu só coloquei a mensagem aqui que eu inventei na hora. Tá? Então o resultado disso daqui, basicamente, é isso daqui, ó. São 4 blocos, tem os 4 textos aqui, eles estão em um tamanho bem considerável, não é à toa que eles acabam pulando a linha, e dei um certo espaço entre um e outro, ó, tem um pequeno espaço aqui, uma parte branca. Isso daqui pode fazer parte da prova, pode ser que eu peça para vocês criarem blocos assim também, provavelmente de tamanhos diferentes. Tá aqui eu criei ele desse tamanho só para ficar mais fácil do pessoal enxergar. Mas lá na aula, eu lembro que eu coloquei 4 mensagens diferentes. Se eu não me engano, aqui na primeira foi página inicial. Página inicial, ok. Na segunda eu coloquei contatos. Peraí, eu vou colocar contatos depois. Eu coloquei aqui sobre nós. Sobre nós. Na terceira eu vou colocar contatos. E na quarta, deixa eu ver o que, é que eu posso colocar. Foi música. Foi música, não foi lá, mas eu vou mudar aqui. Não vou colocar músicas, não. Vou colocar outro. Deixa eu pensar, vamos supor que seja
um site de comida. Então, vou colocar aqui pedidos recentes. Beleza. Salvando aqui. Ele vai mudar os nomes, ok. Eles estão muito grandes, tá? O tamanho do texto e o tamanho dos blocos também. Aqui eu estou no 90% de zoom da minha tela, que geralmente é o normal que as pessoas utilizam. Então eu vou dar uma diminuída tanto no tamanho dos blocos, tá? Como na orientação deles. Beleza, vamos fazer isso daí. Eu vou colocar aqui de lado e vou diminuir aqui a tela. Beleza. E também vou diminuir aqui o Sublime um pouquinho, para a gente ter a noção dos dois. É o seguinte, eu vou deixar uma cor só em todos eles, tá? Vamos supor que eu coloque a cor vermelha em todos eles. Eu vou copiar aqui o Red e vou colar em todos os botões. Red, beleza. Ctrl S. Ok, já mudamos todos eles para vermelho. E agora eu vou modificar o tamanho do font size aqui, que está muito grande, porque eu coloquei 80, tá? Então eu vou colocar 20 em todos eles e vou fazer um teste. Peraí, deixa eu testar só no primeiro para ver se ficou no tamanho legal. Ficou muito pequeno. Vou colocar então 50 talvez. Ficou um pouco melhor. Então eu vou colocar 50 em todos eles. Aqui no font size, tá? Aqui é o tamanho da fonte. Eles vão diminuir um pouco. Tranquilo, ficou bem melhor agora. E eu vou também diminuir a altura deles, porque ele está em formato de quadrado aqui, eu não quero que ele faça isso. Tá? Então eu vou deixar ele aqui com... Em vez de colocar 300 de altura, que é o valor que ele está agora, eu vou colocar 150, talvez. Vamos fazer um teste aqui. Então eu venho aqui na opção Height, tá? Tá na linha 12. Height e coloco 150. Vou salvar só em um para testar. Ficou bem melhor agora. Então, vou colocar 150 em todos eles. Eu chego no height de cada bloco, coloco 150. Até agora, acho que nada de muito complicado a se entender. Eu só estou modificando algumas opções aqui. Tranquilo. Beleza. Geralmente, deixa eu dar uma aumentada aqui, para vocês enxergarem tudo. 90, ok. Geralmente, nos sites, não tem esse tamanho todo. Tá? Eles geralmente são bem pequenininhos e são jogados lá para o canto. Ele aqui, ele está organizado para aparecer na esquerda. Tá? Então, se eu diminuir esses blocos e o espaço entre eles, eles vão começar a ficar achatados ali na parte esquerda da minha tela. Tá? Então, vamos supor que eu vá fazer o contrário e jogue todos eles para a direita. Como é que eu faria isso daí? Eu chegaria aqui no Sublime e na opção flutuar, ou seja, float, que na primeira ele está ali na página não, na linha 10, eu vou colocar, em vez de left, eu vou colocar right, que significa direita, tá? Então, vamos lá. Vou chegar aqui no left, vou colocar right. Vou copiar isso daqui e vou jogar em todos eles. Right, bloco 2. Right, bloco 3. Right, bloco 4. Modificando aqui. Já jogaram ali para a direita. E percebam que agora, quando eu joguei eles, aconteceu um pequeno problema aqui. Não sei se vocês perceberam, mas antes a página inicial ele estava no primeiro bloco. E agora ele está no último. Por que isso daqui aconteceu? Foi o seguinte. Se nós percebermos aqui, a primeira div que nós criamos é a página inicial, correto? Tudo bem. Que é o bloco 1, né? E quando nós criamos ele, pelo fato dele ser a primeira div que tem lá, e ele vai alinhar pela esquerda, né? Aliás, pela direita agora, então ele vai entender que esse bloco aqui da página inicial, ele é o primeiro que a gente criou. Então ele joga ele para a extrema direita. O que é que nós podemos fazer aqui para modificar?
chegar lá no Sublime e fazer ao contrário. Chegar aqui no bloco 4 e colocar página inicial, por exemplo. Página inicial. Vou salvar, vou voltar lá e vamos fazer uma atualização aqui. Pronto. Então, a ideia quando você vai trabalhar da direita para a esquerda é que você modifique a diferença lá dos blocos, tá? Porque ele vai ficar ao contrário. Tem outras formas de você configurar também, porém são mais complexas. A maneira mais rápida da gente fazer aqui, por enquanto, é essa, tá? Que não é muito complicado. Então eu vou jogar tudo ao contrário, beleza? Então os contatos ele vem para a terceira, aliás, ele vem para aqui para a segunda, no local de sobre nós, e sobre nós vem aqui para o local de contatos. Beleza, já fiz a modificação aqui. Aqui na página inicial, eu vou colocar pedidos. Eu vou até deixar o nome menor aqui para não ocupar muito espaço. Pedidos. Em vez de deixar a página inicial, eu vou deixar só início aqui. Quanto menos palavra, menos trabalho. Início. E dá a mesma ideia, né? Ok. Ótimo, já deu uma modificada bem bacana aqui. Os blocos ainda estão um pouco grandes, tá? Dá pra gente diminuir bastante aqui ainda. E é exatamente isso que eu vou fazer. Mas antes de fazer aqui, eu vou fazer só uma alteração aqui no meu computador, porque ele está com o mouse muito baixo. Eu vou colocar ele um pouco aqui mais para cima para ficar mais fácil de ajudar vocês. Só um momentinho aí. Beleza. Ok, já modifiquei aqui. O mouse estava um pouco longe de mim aqui. Tranquilo, já ajeitei aqui, agora vai ficar um pouco mais fácil. Então vamos lá. Vamos tentar deixar esses blocos e esses nomes ainda menores, tá? Eu acho que eu ainda não passei essa atividade para vocês. Eu tenho quase certeza que eu não pedi para vocês fazerem isso ainda. Então, ao mesmo tempo que eu vou ensinando vocês, eu já vou criando uma atividade e vocês já vão entendendo como ela é feita. É bem provável, tipo 90% de chance, da prova eu pedir isso daqui como a primeira coisa para vocês fazerem, tá? Então, vão pegando aí as dicas, tipo de colocar ao contrário, de não precisar escrever tudo, porque eu já estou passando dicas aqui. Por exemplo, já pensou se eu passasse isso para vocês e, sei lá, por algum motivo você esquecesse que dava para copiar, aí você ia passar um pouquinho de perrengue lá por causa do tempo, né? Ter que copiar tudo isso daqui de uma vez só, aliás, de várias vezes, né? De 4 vezes diferentes, seria muito mais trabalhoso. Então, você criar só um e jogar para os 4 já seria bem mais interessante. E outra coisa também, eu posso colocar aqui ele de maneira composta, tá? Para não precisar escrever 4. Então, eu poderia fazer isso daí também, mas eu posso mostrar para vocês depois. Já que eu já estou criando aqui, vou fazer direto. Depois eu ensino para vocês como é que eu colocaria ele de maneira composta, mas basicamente seria assim, ó. Entendeu? Chegaria aqui, colocaria bloco 2, hashtag bloco 3. Inclusive eu peço a vocês que no dia da prova ganhará bastante tempo fazendo assim, porque você vai precisar fazer só um. Colocaria aqui os 4 de uma vez só e só iria configurando. Mas como eu estou fazendo dessa forma aqui, eu vou deixar por enquanto. Beleza, vamos lá. Como eu disse, eu achei ainda um pouco grande o tamanho deles, eu preciso diminuir. Como o meu site está em 90% aqui de zoom, ele está muito grande para o que é 90%. Então eu vou jogar aqui, ó. Em vez de 300 de largura, eu vou jogar talvez 100. Opa, 1000 não, 100. Em vez de 150 de altura, eu vou jogar só 50. Vamos ver se ele vai ficar num tamanho legal lá. 1000. Eu acho que ele deu algum problema lá no último. Tá, 150, ok. Ok. Por enquanto é que tá tudo... Ah, tá, entendi. Dá uma olhada se ele vai melhorar agora.
Tá, voltou ao normal aí. Só o nome que está muito grande ali, então eu vou diminuir também esse nome. Vamos lá. Então, logo de início eu já vou diminuir o tamanho deles, né? Vou colocar aqui, acredito que 15 pixels vai ficar um tamanho legal dos textos, né? É interessante que você sempre comece mexendo com um apenas, né? Para você não modificar todos e errar todos. Então você vai fazendo testes em apenas um, tá? E vai vendo se está no tamanho que você quer, tá? Beleza. Acho que 15 ou 20 vai ficar melhor. 20. 20 ficou um pouco melhor. Então eu vou colocar 20 em todos os tamanhos de fonte, tá? Lembrando que no dia, pode ser que eu não peça um tamanho específico de fonte. Pode ser que eu deixe lá, tipo, entre 15 e 20, por exemplo. Tá? Aí vocês vão modificando a maneira que vocês querem lá. Tá? Poderia colocar 17 e por aí vai. Tá? Então, só modificar aqui os outros para 100 de largura e 50 de altura, né? E já vai ficar tudo igualzinho lá. 100, 150. Qualquer dúvida podem perguntar, tá? Só falta esse terceiro aqui, 100, 150. Ok. Atualizando aqui, beleza, já ficou exatamente no tamanho que eu queria. Beleza. A partir de agora, já fica muito mais fácil. Tá? Eu poderia até alinhar eles, porque eles não estão alinhados. Para isso, eu criaria um text align em todos eles, tá? Isso daqui eu passei na outra aula, que ele é o alinhamento de texto e a gente sempre coloca aqui no centro. Vamos ver se ele ficou um resultado legal lá. Beleza, já alinhou ali o último. A mesma coisa eu pego aqui, ó, e copio para todos os outros. Text align no segundo bloco, text align no terceiro bloco, alinhamento no texto central, também aqui no quarto bloco. Salvando isso, todos já ficam alinhados ali bonitinho, né? Show de bola. Vou fechar algumas coisas aqui que não são tão importantes. Tipo isso daqui, eu já falei sobre o dia da prova, né? Que vai ser semana que vem. Vou fechar isso daqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que não é interessante aberto aqui. Não, tá tranquilo aqui. Beleza, então. Já criamos aqui os blocos. Deixa eu voltar no Sublime. O que mais eu poderia pedir no site? O corpo dele, né? Obviamente. Então, vamos ter algumas ideias aqui. Se fosse um site de comida, eu precisaria criar uma outra div aqui embaixo, porque ele vai ser a parte do corpo, né? Então, eu vou colocar aqui div, vou colocar id ou classe, né? Tanto faz. Vou colocar aqui o nome dele de corpo. Então, ele ficaria lá na parte de baixo. Eu vou escrever aqui nele corpo para ver se ele se adequa. Como que ele vai se adequar aqui na parte de baixo. Beleza, ele veio aqui para a parte do lado, né? Então a gente precisa dar um jeito de colocar ele para baixo. Lembrando que quando a gente cria algo, por exemplo, se eu fosse colocar uma imagem nesse site aqui, ela viria para cá. Tá? Então automaticamente ela já seria criada aqui à direita. Aliás, à esquerda, né? Então aqui poderia ser, por exemplo, a imagem. Quando ela veio lá para o canto, tipo a logo, né, da pizzaria, logo da pizzaria. Vamos salvar aqui. Olha, ele ficaria ali no canto. E lembrando que a gente tem que sempre colocar nas configurações em relação a tudo, né? Tipo, se eu estou utilizando vermelho ali nos blocos, eu posso utilizar vermelho aqui também, né? E fazendo de maneira que eles combinem, tá? Para não ficar aquele negócio meio estranho. Deixa eu ver, eu acho que uma cor no fundo desse site ficaria interessante. Talvez, né? Eu poderia chegar aqui no body e escrever style, não
na parte do body para escrever, mas sim na tag style, tá? Aqui na sétima linha. E colocar, por exemplo, um background color. Eu acho que eu vou pegar aqui do Google, alguma cor do Google. HTML color. Eu estou montando algo bem básico aqui, tá? Vocês não precisam ter muita noção não disso daqui, porque vocês vão criar um do jeito de vocês, né? Deixa eu copiar uma cor aqui. Pode ser essa daqui mesmo, vai. Beleza. Vamos fazer um teste aqui agora. Já ficou mais interessante aqui, né? Dá para modificar essa cor depois, não precisa se preocupar com isso aí agora não. Então a ideia aqui, basicamente, era criar uma parte aqui em cima, né? E outro quadrado aqui embaixo, onde eu poderia organizar bonitinho lá tipo as opções ou o corpo, né? Lembrando que no dia da aula não exatamente vai ter um tema, tá? Pode ser que não tenha um tema, pode ser que seja apenas uma organizaçãozinha visualizada, assim, né? Não precisa ter nada funcionando, eu só quero, tipo, ela organizada. Com isso daí já dá para você treinar o que é feito no CSS mesmo, beleza? Então, acredito que vocês entenderam aqui como seria a organização, né? Teria uma parte aqui acima, né, que eu poderia configurar lá para criar um quadrado só nessa parte de cima, tipo um quadrado ou mais amarelo ou branco aqui. E depois desse quadrado aqui em cima, que seria tipo a parte do cabeçalho, eu jogaria aqui embaixo o corpo dele e começaria a organizar, tá? Tipo, sei lá, uma opção de criação de conta aqui, alguma coisa desse tipo. Beleza? Então, a opção flutuar, ela funciona dessa maneira. Você pode configurar ela para esquerda, você pode configurar ela para direita também, e tem outras opções que eu vou mostrar na revisão, beleza? Então, o flutuar basicamente era isso. Você chega lá, escreve float, F-L-O-A-T, e coloca onde você quer configurar o seu bloco, tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, esquerda, em um deles apenas, ó, ele começaria a bugar um pouco. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, ele faria isso daqui. Ele criaria um lá na esquerda e os outros aqui na direita. Então ele começaria a fazer esse tipo de divisão, até chegar aqui no meio. Tá? Por exemplo, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Tem uma hora que eu dou tanto zoom que ele começa a bugar. Tá? Ele começa a não conseguir mais se adequar a essas opções. Então, se por exemplo no dia o cara quisesse colocar uma imagem aqui, ele poderia colocar essa imagem aqui, né? Deixar alinhada apenas na esquerda. Então, vou colocar tudo na direita mesmo aqui para ele não ficar assim estranho. Eu vou fechar esse arquivozinho, não vou mexer mais nele. Vou fechar aqui o negócio do HTML também. E aí vou abrir lá aquelas aulas que eu passei, vou repassar elas, vou tentar tirar alguma dúvida. Né? Já deu 30 minutos aí de aula, já dá para o pessoal ter uma noção mais ou menos de como funciona o float. Eu não só mostrei o float, como já comecei a revisar outros assuntos aqui. Por exemplo, eu falei sobre a largura e a altura, né? Falei sobre a cor aqui de fundo também. Deixa eu ver mais o que eu falei. Falei da questão do alinhamento do texto. Da margem não cheguei a utilizar, mas beleza. Acredito que foi isso daí. Passei algumas coisas de divisão aqui, né, da div. E por aí vai, beleza? Então vou fechar aqui o Sublime, vou abrir as aulas lá. E... Peraí, deixa eu só Uma fechar dúvida. isso daqui. Aí Diga aí. eu me ajudo. Se a gente quisesse colocar, tipo, uma imagem dentro do bloco, a gente usaria a tag A, não é? Não, a Ou eu tag estou MG. enganada? A tag é para colocar MG. os Ah, links. sim. Ai, caralho. Lembrou? Desculpa. É. Sim. Tá. Aí se Deixa eu fosse pra mostrar. colocar o link, seria A, né? Normalmente, como no HTML. Sim, você chegaria... É porque eu acabei de fechar aqui, mas deixa eu colocar não. Chegaria aqui, por exemplo, se eu fosse colocar um link dentro dessa palavra pedidos aqui. Aí eu tinha que chegar depois da... Pode ser até antes da div, mas eu chegaria aqui, ó, dentro colocaria tag A, só que ela fechou aqui antes. Aí eu chegaria e copiaria para depois da palavra pedidos. Ó, deixa eu salvar isso daqui e mostrar para você.
Ou melhor, vou pegar um link lá e vou jogar aqui dentro. Vou salvar isso, vou Pra abrir colocar aqui. O Aí que para mais? colocar o link no bloco seria como? Seria Para colocando colocar ao redor do E? ao redor de quê? Para colocar o link no próprio bloco. Sim, Tipo, sem ser na. Tem como? tem como. Tipo aqui, ó, eu poderia colocar ele fora da div aqui. Peraí, deixa eu apagar que daqui fica um pouco confuso quando você escreve muita coisa dentro de um bloco só. Tá. Ctrl X, Ctrl V. Vou salvar aqui. Ó, aqui, ó. Deixa eu dar um zoom pra você enxergar. Tá vendo? Eu coloquei a tag A do lado ao redor da div. E aí, em vez de eu clicar no nome, ó, só de eu colocar aqui o mouse por cima do bloco, Fica ó, mais charmosinho. fica mais É. bonitinho. E ele não deixa aquele sublinhado, né, feioso. Já fica mais interessante. Pois Só é. que, ó, pra deixar isso daqui, você tem que escrever isso, ó. Vou dar uma divisãozinha aqui pra vocês enxergarem, ó. A tag A foi aberta aqui, a tag div foi aberta aqui. Aí depois eu cheguei, ó, escrevi o que eu queria, né? E coloquei depois o fechamento das duas. Tá? Se eu colocar a tag A só dentro da div, ele vai aparecer apenas no nome. Pronto, deixa eu pegar aqui um link e jogar aqui dentro. Deixa eu ver. Sei lá. Vou colocar só pizza aqui no Google Imagens e pegar o primeiro link que eu ver. Tá. Vou colocar isso daqui. Beleza. Chegar aqui no Sublime. Colar aqui. Nossa, que link enorme. Salva. Ver se está funcionando aqui. Ó, o ideal é que quando eu clico aqui nesse bloco, ele apareça aquela opção de imagens lá das pizzas, né? Vamos ver se ele está funcionando. Cliquei. Tá funcionando. Aí, ó. Beleza? Aí aqui no dia, os links não vão importar muito. Se você só colocar o link, já tá de boa, já. Tá? Numa página normal, o que é que você faria? Você pegaria, por exemplo, se eu fosse criar uma página só de pedidos, eu teria que criar ela ali. Claro que muita coisa eu copiaria da página inicial, né? Mas eu teria que copiar e criar 4 páginas diferentes aqui no meu HTML e CSS, organizaria elas em 4 arquivos diferentes. E aí, por exemplo, acho que daria um pouco de trabalho para criar agora, mas acho que daria um pouquinho de trabalho, mas eu posso tentar fazer isso daí depois, talvez no final da aula, se der tempo. Porque eu teria que copiar esses 4 blocos aqui e teria que criar uma outra div só com a opção pedidos. Pode ser que dê para fazer no final. É um desafio interessante. Tá, deixa eu. Mas acho que deu para vocês entenderem aí, né? Vou até deixar isso aqui. Beleza. Então tá aí, eu vou salvar novamente, vou voltar aqui. Pronto, agora ele não tem mais link. Quando eu clico, ele volta para a própria página. Olha aí, ó. Cliquei, ele só carrega aqui em cima, mas ele volta para a mesma página, porque ele não tem nenhum link atribuído nele. Beleza. Ok, eu poderia até deixar esses quadradinhos aqui mais arredondados, que poderia mudar a fonte, mas isso daí é coisa para quando a gente está fazendo algo mais caprichado, né? Aqui a ideia é só explicar como esses blocos podem ficar organizados com a opção flutuar, né? A opção float. Beleza, então deixa eu aqui abrir as aulas que eu estava abrindo e revisar para vocês e vocês, porventura, tirarem dúvidas. Banco de aulas, CSS, aula 1. Cadê aqui? Aula 1. Só pegar uma água aqui e já volto. Por enquanto ele abre lá.
Voltei. Bom, vamos lá. Dá uma revisada aqui. Tá. E vamos lá. Bom, é o seguinte. Lá na primeira aula de CSS, nós vamos com a explicação do que é HTML, né? E outras opções a mais. Vocês não precisam, por exemplo, aqui o nome de CSS, o que é que significa? Esse tipo de coisa, pelo menos para mim, não é tão importante, tá? Não é algo que vai alterar exatamente na sua construção, não vai fazer você aprender mais ou aprender menos. Talvez, se você for um pouco curioso, você vai chegar a pesquisar sobre isso daqui, mas assim, você vai entender sobre a história, entendeu? Não quer dizer exatamente que isso vai fazer você criar uma página melhor ou pior, né? Você vai estar sabendo de mais informações, mas não quer dizer que você vai criar algo melhor, tá? Então, eu geralmente não foco tanto nessa questão de evolução ou de história, mas para algo, para quem gosta de entender mesmo, tá? Não que eu não saiba a história, até porque eu já tinha estudado isso, mas para passar para alguém que quer criar, eu prefiro focar na questão de criação mesmo, tá? Então vamos lá. Aqui eu defini a diferença das duas, né? HTML e CSS. No HTML a gente estrutura a parte de nomes, de imagens e por aí vai, tá? E no CSS a gente vai deixar ele realmente interessante. A gente vai configurar tudo aquilo que, por exemplo, a gente estava criando aqui nessa paginazinha, né? Então, já seria uma parte mais comprometedora do site. Quem está observando o site, por exemplo, quem fosse comprar aqui, eu vou mostrar aqui para vocês um site de uma pizzaria aqui de Arapiraca, inclusive, que é a única que tem. E vocês podem perceber que não é um site muito grande, ó. Ele é bem pequenininho, tá? Inclusive, é muito bem feito, por sinal, as cores é bem interessante. Tipo aqui em cima, ó. Ele vai ter 3 botões. O primeiro vai ser a opção de você entrar na sua conta, né? Você pode linkar ela com o Facebook, se eu não me engano, e o Google. Aqui no meio você vai ter a logo e no canto você vai ter a outra opção de pedidos. Eu já vou denunciando um erro aqui, tá? Não sei se vocês perceberam, acho que é só design que percebe isso mesmo. Eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Vejam esse cabeçalho. Não sei vocês, mas tem alguma coisa aqui que me incomoda. É o seguinte, para quem não percebeu, a diferença da margem de cima para a margem de baixo do botão tá toda errada. Por exemplo, aqui, ó, para quem não entendeu, aqui da linha do botão para cima é bem menor. Da linha para o final é bem maior. Isso daqui é errado, tá? Não pode acontecer esse tipo de coisa. Quando você vai criar algo, você tem que alinhar. O espaço tem que ser o mesmo. Então, eu vou abrir aqui o código dessa página, vai, só porque eu tô curioso. Só que o cara aí, ou ele esqueceu de fazer, ou ele errou mesmo. Beleza. Ele criou uma div aqui. Div, a margem tá 35. Peraí, top margem. Deixa eu abrir aqui, vai. É. Ele colocou uma margem diferente na parte de cima e uma diferente na parte de baixo. É por isso que ele está assim errado. Isso não faz muito sentido, tá? Quando você vai criar alguma coisa, você deixa sempre nos mesmos valores. Então, isso aqui tecnicamente está errado. Para quem está só comprando, não está nem aí, né? Mas para quem trabalha com esse tipo de informação, é interessante que ele não cometa esse tipo de erro, tá? Porque muitas vezes isso aqui pode fazer ele ser contratado ou não. Mas enfim, né? Até porque ele poderia ter diminuído a imagem aqui da logo, colocado ela um pouquinho menor, isso daqui já teria resolvido, mas, né?
Ele ou ela, né? Não sei quem foi que criou. Provavelmente foi mais de uma pessoa, mas tudo bem. Então aqui, o site ele é bonitinho, ele é até bem feito, né? Não estou dizendo que ele é ruim. Ele é muito bom, por sinal, ele funciona muito bem. Aqui embaixo, deixa eu ver o que ele vai ter. Ele vai ter algumas opções de delivery feito com alguma coisa aqui, utilizando Pode Pedir. Eu acho que é um aplicativo isso, não tenho certeza. Mas acho que foi essa empresa aqui que criou. Pode ser que ela seja algo meio que automático. Aí aqui na parte de baixo, ele vai ter os contatos, né? Rua tal, 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 290, Alto do Cruzeiro Arapiraca, que vai ter alguns números aqui. 4 contatos de números, né? Quando eu clico aqui, por exemplo, deixa eu ver, posso criar um cadastro, posso digitar um e-mail e posso compartilhar com outras contas aqui, tipo Google, Twitter, WhatsApp e Facebook. Beleza. Vou ver se eu tenho algum pedido aqui. É porque ele não está na minha conta, ele não vai encontrar. Olha, ele está dizendo que o meu carrinho está vazio. E aqui ele já vai ter as opções, né? Uma do lado da outra, bonitinha, com a imagem e com as opções lá, tudo organizadinho. Então, se vocês perceberem, ó, aqui ele vai ter um slider. Para quem não sabe o que é um slider, esse daqui, ó. Quando uma página é passada para outra. É chamado de slide porque ela desliza, né? Slide significa deslizar. É uma tagzinha que cria isso daqui, tá? É até bem... Não é muito difícil de fazer, se não me engano. Mas esse daí é um sitezinho bonito, interessante. E que, desde que eu comecei a pedir por ele, eu sempre achei ele muito bem feito, né? Assim, uma coisa ou outra, é claro, né, que a gente percebe aqui, tipo, essa distância e tal, que poderia ser mais centralizado, mas de resto ele é perfeito, ele funciona muito bem, tá? Então, para você criar um negócio bem feito, não precisa ter muito trabalho, mas para isso você precisa ter alguns macetes, né, vamos dizer assim, algumas dicas que vão salvar o seu tempo, beleza? Mas ok. Lembrando, como eu falei aqui, como eu mostrei para vocês, tem como vocês acessarem os códigos de qualquer site. Pelo celular, eu nunca cheguei a testar, mas eu vou ver se eu descubro como é que se vê e mostro para vocês. Só que seria interessante se vocês conseguissem ver também dos sites nos celulares, porque assim, deixa eu ver aqui, vou entrar em um site qualquer no meu celular aqui e fazer um teste. Tá, o OLX. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma opção aqui para eu poder ver. Até onde eu sei, não tem como encontrar isso daí, mas... Tá, compartilhar, encontrar, versão para computador. Pelo celular aqui, pelo menos no Google Chrome, eu não consegui encontrar nenhuma opção. Eu não sei se existe. Eu acho que não. A não ser que eu clique aqui. Ele não me mostra aqui. Pelo menos pelo que eu procurei aqui no meu celular, apenas pelo computador, né? Que você pode clicar com o botão direito e vir inspecionar a página. E aí você consegue ver como é que ela foi criada, né? Eu geralmente gosto de ver porque eu meio que aprendo, né? Eu vou olhando aqui, ó, como foi criada essa página. Tipo, tem aqui o Bore, e no Bore ele colocou toda a organização aqui. Ele foi criando umas divs, várias divs, inclusive. Aí tem algumas seções e por aí vai. Nada muito fora do padrão. É uma página até pequena, não é muito grande não. Tá, então, para mim ajuda. Eu vou ver se eu descubro se tem como ver no PC, porque assim eu passo para vocês e vocês podem até olhar algumas páginas como ela foi criada e tentar utilizar, né, talvez nas criações aí. Mas beleza. Passando aqui para a próxima, nós temos... Peraí, tem uma coisinha aqui. Nós temos a... Professor, Opa, oi. tem o código do site. O que que tem? Só escutei o finalzinho que você falou. Tem como ver como foi construído o site pelo Trebedit. Pelo Trabedit. Como? Tem. Tá. Tem no cardápio, aí vai ter ver código da fonte. Deixa eu ver aqui. Tá, essa opção No aí eu tô ligado, tá? cardápio. Aí tem, Mas tipo, de tem o qualquer código da página? fonte.
Mas qualquer página da internet? Miele. Interessante. Depois eu vou dar uma olhada. Eu tinha visto essa opção, mas eu não cheguei a olhar tudo não dela. Eu só olhei o que era a parte de vocês criarem. Assim, eu olhei umas outras coisas, mas não olhei tudo. Eu vou dar uma olhada nisso daí depois. Beleza, mas aqui nós temos como ela foi criada. Aliás, a diferença, né, visual do HTML para o CSS, né? Isso daí já era algo bem óbvio para vocês, né? Então eu vou até passar aqui. E o canal desse cara aqui é esse daqui que tá do lado, tá? Chief of Design, se alguém quiser dar uma olhada lá, eu já tinha passado ele para vocês. Prosseguindo aqui, aí sim a gente começa a parte que é bem importante, né? Vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Sintaxe básica do CSS é dividida em seletor, propriedade e valor. Para vocês que já estão praticando, rever essas aulas aqui, acredito que seja mais fácil, né? Para quem já está praticando e tal, para quem já quebrou uma certa cabeça, já é um pouco mais fácil, já é um pouco mais óbvio. Mas muitas vezes você revisar esse assunto vai fazer você lembrar de algum detalhe que pode fazer a diferença na sua criação. Por exemplo, tem muitos alunos que eles esquecem de colocar esse ponto e vírgula aqui no final e já pulam para a próxima opção. Ou muitas vezes esquecem até de colocar a chave. Aí quando vai testar lá, fica errado porque faltou aquilo. Tá? Quão mais detalhista você for nessa criação, mais certo tem a opção de dar, tá? De dar mais certo, no caso, né? Quanto mais detalhista você mais é provável que você consiga acertar tudo. Tá? Então, o seletor, aqui no nosso caso, ele seria o P, tá? Que ele é a tag que você irá selecionar, a tag que você vai querer usar, né? Nesse caso, ele foi utilizado aqui como P. Lá na nossa criação, nós criamos quatro divs, não foi? Foi, 4 divs, e utilizamos elas com o formato de ID, que é algo que a gente vai ver daqui a pouco. Então, em vez de a gente utilizar a tag, a gente utilizou aqui o ID, né? Você chega lá, cria a tag normal e coloca ID igual, abre as aspas. O nome que você colocar lá dentro, né? Por exemplo, eu coloquei aqui bloco 2, eu tenho que chegar lá no CSS e colocar hashtag bloco 2. Ó. Percebam que quando eu... Ó, vou mostrar um negócio para vocês aqui. Eu vou selecionar a palavra bloco 2, né? A opção bloco 2. Quando eu passo para lá, ele mostra no meu Sublime. Ele faz um quadradinho ao lado da palavra bloco 2, umas bordazinhas, que é para mostrar que é com aquele dali que eu estou trabalhando. Tá? E aí tá lá, ó, a cor de fundo, a opção flutuar, o width e o height, que é largura e altura. Quando vocês forem criar isso aqui no dia, né, na prova, vocês têm que lembrar como ela é escrita. Se você colocar, por exemplo, o T antes do D, ele vai ficar errado, ele fica até branco aqui no meu. Tá? Então, se não lembra como faz a palavra, anota ela no canto, alguma coisa do tipo, para você lembrar como ela é escrita, porque você perder uma prova por causa de uma letra é algo muito triste. Né? Então, tem que prestar bastante atenção se você está fazendo certinho aqui a palavra, porque, tipo, para mim já é um pouco mais fácil, porque eu lembro a sequência das letras, né, as que são em inglês, e muitas eu já tinha visto antes, então para mim é um pouco mais fácil, mas para quem não tem costume com essas palavras, é interessante que ou anote ou vá criando uma espécie de mini dicionário com tudo que eu vá mostrando aqui. Ou, por exemplo, os alunos eles também esquecem muito de colocar esse hífen aqui, tipo na palavra font size. Ele tem um hífen aqui, que seria o espaço nessa lógica, né? Porque size significa tamanho e fonte significa exatamente fonte de texto, né? Então, como são duas palavras, você tem que colocar o espaço entre eles. O espaço aqui no CSS, né, entre aspas, seria o hífen. Tá? Então, se você colocar isso daqui incorreto, ele não vai aparecer lá, ele não vai carregar essa opção. Tá? Então, tem que ficar atento para esse tipo de coisa, para onde pode dar espaço e para onde não pode dar espaço. Tá? Ô, Beleza. professor, Oi. na hora da prova, quem tiver um arquivo salvo igual a esse, pode usar para poder fazer a prova, porque, tipo,
nele já tem algumas coisas salvas que vão precisar ir para fazer a prova. Sim. Então, pode estar lá na hora? Depende do que eu vou pedir. Se, tipo, o que eu for pedir tem algum outro arquivo que pode ajudar você, sem problema. Se você já criou aquilo, sem problemas. Agora, eu vou tentar montar algo que vocês utilizem praticamente tudo que eu passei aqui. Aí vai ser difícil você ter tudo isso daí. Tá? Você pode até, tipo, vamos supor, se eu pedir para vocês criarem algo próximo disso daqui, ou melhor, vamos supor, igual a isso daqui, não teria como vocês terem ainda, porque eu ainda não passei esse arquivo aqui para vocês e não pedi para vocês copiarem, nem testarem no de vocês. Então, nesse caso, seria impossível. Mas, na outra aula, eu tinha esse mesmo arquivo, só que ele estava um pouquinho diferente, né? Que eu fui alterando aqui no começo da aula. Eu mudei as cores e tal. Vocês viram lá como ele era antes, né? Ele tinha 4 cores diferentes, ele tinha outros textos, ele não tinha a cor de fundo, que eu coloquei aqui, que é esse bege aqui, né? Sei lá, amarelo meio laranja. Então, isso daqui não tinha ainda. Tipo, se tiver alguma opção ou outra que você possa utilizar, pode até pegar, não tem problema. Mas provavelmente eu vou pedir para utilizar outros valores, outros tamanhos, que é para você ir alterando e fazer algo diferente do que já foi criado aqui, entendeu? Mas pode sim utilizar se tiver alguma coisa que porventura já tenha outro arquivo aí. Só que é mais interessante que você crie outro arquivo novo e comece a trabalhar com ele, para você não acabar alterando um que você já tenha, sem querer cometer um erro e perder tempo com isso. Então, é mais fácil você acertar quando cria um novo arquivo do que você pegar um que já está pronto, entendeu? Porque pode ser que você apague alguma coisa que seja importante. Entendi. Beleza? Mas vamos lá. Continuando aqui, os seletores, nós vamos ter agora as propriedades, né? Que as propriedades aqui no meu Sublime é tudo isso que está em azul, ó. Quer dizer, não tudo, né? Porque o que está, para ser mais específico, é o que está depois aqui da chave e antes dos dois pontos. Então aqui, por exemplo, ó, background color é uma propriedade, o float é uma propriedade, o width é uma propriedade, o height é uma propriedade, por aí vai, o font size, color, margem e o text align. Tá, vou até dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Então tudo isso aqui que está selecionado, ó, que eu acabei de selecionar, tudo isso daí é propriedade. O que está depois dos dois pontos já vai ser o valor. Tá, então aí nesse bloco 1 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 propriedades diferentes, que estão lá exatamente na sequência. Cor de plano de fundo na linha 10, flutuar na linha 2, aliás, na linha 12, na linha 11, né? Na linha 12 vai ser o largura, na linha 13 vai ser a altura, na linha 14 vai ser o tamanho da fonte, na linha 15 a cor dessa fonte, né, que é a opção color, na linha 16 vai ser a margem desse blocozinho, e na linha 17 vai ser um alinhamento de texto. Não existe um número tipo limite para você criar, tá? Quanto mais você for escrevendo aqui, mais bonitinho aquele trabalho vai ficar. Então, não tem tipo, você só pode utilizar 10 propriedades, você só pode utilizar 15. Até onde eu saiba, não tem limite, tá? Porém, você escrever muito, vai ter uma hora que vai ficar muito exagerado. Então, tem que saber equilibrar. Geralmente é utilizado entre 6 e 12 por aí, não muito mais do que isso, entendeu? Vai depender muito do que você está criando. Né? Então, por exemplo, o que eu poderia mais adicionar aqui se eu quisesse? Eu poderia adicionar um font family, que basicamente é o tipo da fonte, né? E poderia também adicionar algo para arredondar as bordas, que é o border radius, tá? Que eu tinha passado para vocês. Então, assim, se eu criando, né, por exemplo, eu adicionaria só essas duas aí. De resto, não colocaria mais nada para não ficar muito exagerado, né? Não tem por que ficar tanta coisa dentro ali das propriedades, beleza? Então, você pode colocar sim uma abaixo da outra, mas o que você tem que prestar atenção é que depois do valor, você tem que lembrar de colocar sempre o ponto e vírgula, tá? Ó, eu terminei aqui o valor, coloquei o ponto e vírgula.
Tá? Até no último aqui que eu fiz, eu coloquei por costume, tá? Nesse último ele não precisaria, porque eu não vou escrever mais nada aqui embaixo, né? Então eu não precisaria colocar. Mas o que divide uma propriedade da outra é exatamente isso daqui, tá? É o ponto e vírgula depois do valor. Aí eu gosto de colocar na outra linha para não ficar aquele negócio desorganizado aqui em cima. Mas eu conheço gente que coloca uma propriedade atrás da outra, só que eu acho muito estranho. Eu acho que fica muito mal organizado. Eu prefiro colocar assim, uma abaixo da outra, porque eu sei e fica mais fácil para eu encontrar cada coisa lá dentro do CSS. Tá? Então, seguindo aqui. Propriedade é a opção da tag que você quer alterar, né? Então, se você quiser alterar a cor, se você quiser alterar plano de fundo, se você quiser alterar ali a centralização do texto, né? E por aí vai. Foram mostradas várias aí para vocês, né? E é interessante que vocês lembrem delas também, das principais que a gente pode utilizar para facilitar a vida de vocês, né? E o valor também já tinha falado, mas tudo bem, né? Vamos repetir aqui. É o número, a quantidade, vamos dizer assim, né? Que você quer alterar naquelas opções, né? Então, você pode alterar em valor numérico, por exemplo, mostrando aqui para vocês. A largura e a altura, eu não vou alterar em uma palavra, tá? Apesar de ter opções, elas não são tão utilizadas. Geralmente a gente utiliza valores numéricos, tá? 100 pixels, por exemplo, eu utilizei aqui 50, eu utilizei aqui, no outro eu utilizei 20 pixels, né? Na margem eu utilizei 25. Então, eles podem ser colocados em valores numéricos. Em outras opções, você pode utilizar palavras. Por exemplo, nas cores, eu obviamente coloquei uma palavra. Mas eu também poderia ter colocado um valor numérico, tá? Ou melhor, uma hashtag, como foi o caso aqui da linha 7, que eu coloquei background color no fundo desse body, né? E coloquei aqui, ó, hashtag FFCC66, que é exatamente essa cor aqui, ó. Essa cor que está no fundo da minha página, que ele é uma espécie de um bege, tá? Então, essa cor que é o FFCC66, que eu peguei lá no Google ali rapidinho, né? No Color Picker do HTML, no seletor de cores, para ser mais específico. Esse seletor de cores, ele já tem aí no Treb Edit de vocês, tá? Então tem como pegar, eu já tinha mostrado para vocês aí, que vocês já tenham pronto, vocês não precisam ir na internet, tá? Então, beleza, acredito que deu para sacar o que é cada um dos três aqui, até porque vocês já utilizam isso há um bom tempo, então acho muito difícil que tenham esquecido, porque toda semana a gente faz atividade e vocês escrevem aí um abaixo do outro, já sabem a diferença, né? Que precisa colocar ponto e vírgula e que precisa colocar 2 pontos aqui entre um e outro, né? Por exemplo, depois da propriedade é 2 pontos e depois do valor é ponto e vírgula. Aí você vai e escreve o outro e assim por diante, né? Beleza. Passando aqui, nós temos os tipos de vinculação, né? Não sei se vocês lembram, mas são 3. Isso daqui, eu lembro que a gente ainda estava na escola, nessa época, né? Que a gente tentou alguns deles, alguns deram certo e outros não. Geralmente o que dá mais errado é o terceiro, né? Que eu vou mostrar daqui a pouco. E o que eu mais gosto de utilizar é esse primeiro aqui, tá? Que é, inclusive, o que eu gosto de passar para vocês e vocês utilizam mais. Então, na prova, se eu fosse vocês, eu também utilizaria eles, tá? Para ganhar tempo. Mas vamos lá. Tipo de vinculação HTML com CSS, né? A maneira de você interligar o CSS com o arquivo HTML. A primeira, que é a que eu mais gosto de utilizar, é a interna ou incorporada. E ela faz exatamente o seguinte. A gente chega aqui, abre a tag style, e ele já vai vir com esse texto aqui, só que no de vocês eu acho que vocês precisam escrever, se eu não me engano, né? Type igual, abre aspas e escreve text barra CSS. E lá dentro, né, antes aqui da tag de fechamento, né, você escreve tudo que você quiser em CSS, né? Bem simples aí, nada demais. Na segunda opção, nós vamos ter a inline, que inclusive eu utilizei aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu utilizei aqui na linha 7, ó. Eu não abri a tag style na linha 7, eu abri o atributo style, que é exatamente a inline, tá? Então eu não escrevo
menor que style type text CSS. Eu já coloco dentro da tag mesmo, né? Só a palavra style e aí eu começo a escrever lá dentro tudo que eu quero, né? E por aí vai. Mas eu não sou muito de utilizar ela não. Eu só utilizei aqui porque eu queria colocar uma cor no fundo, tá? Mas se eu não tivesse utilizado, teria... Se eu fosse criar isso daqui dentro do HTML, aliás, dentro do CSS, da tag, eu teria que escrever aqui boring e lá eu escreveria, ó, abriria as chaves e escreveria background color, vou até colocar a mesma cor, FF C66, beleza. Eu vou apagar aqui na linha 7, ó, para vocês verem que funciona também. Então, ok, vou deixar aqui normal. Vou dar um espacinho aqui para vocês verem, ó. Na linha 9, escrevi a mesma coisa que estava lá no... Não a mesma coisa, mas eu converti aqui para dentro da tag, né? E aí é só você escrever aqui body, aí ele vai encontrar lá. E dentro das chaves, você coloca a configuração que você quer. Muito normal. Vou salvar aqui e vou lá no meu site. Vou atualizar. Aí, não causou nenhuma diferença. Ou seja, está funcionando perfeitamente. Por quê? Porque eu coloquei exatamente a mesma cor. Se eu chegar aqui, ó, para vocês se está funcionando de novo e colocar, vamos supor, a cor pink, tirar aqui a hashtag pink, vamos salvar aqui, ele vai lá e modifica exatamente para a cor que eu pedi, que foi rosa, tá? Então, tem essas duas maneiras aí de fazer aqui a configuração no border. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, até voltar como estava antes, beleza? Que é para ficar um pouco variado aí, né? Tranquilo. Então aqui na linha 7, eu escrevi ele em formato de inline, que é o atributo ao invés da tag, né? E ele é feito dessa forma aqui. Você coloca igual, abre aspas, e dentro dessas aspas você tem que configurar tudo que você deseja. Se você quiser colocar mais de uma propriedade, é só no final aqui você colocar o ponto e vírgula, tá? Normal, e continua escrevendo. E aí ele vai continuar aqui escrevendo todas as opções que você colocar, tá? Então, como eu disse, eu não sou muito de utilizar ela. Eu geralmente utilizo só aqui dentro do body mesmo, para não ter que criar uma propriedade aqui dentro do style, tá? Eu geralmente deixo assim, porque eu acho melhor. Para mim fica mais organizado. Tá? Então essa é a inline, e como vocês perceberam, ela é o atributo style dentro da tag que você quer utilizar. Ela pode ser aberta em quase todas as tags do HTML, tá? Tipo, você não vai, por exemplo, conseguir abrir ela lá na tag head, tá? Não vai ser o caso, porque a tag head ela não vai fazer parte exatamente da página, ela vai ser a maneira que você configura as principais opções da página, então ela não vai aparecer exatamente no corpo, tá? Daquela maneira lá. Mas realmente ela funciona dentro do body e das outras tags que você usa dentro do body, tá? Então, resumindo, ela funciona dentro do body apenas, e com as tags que você só coloca dentro do body, tá? Seguindo aqui, nós vamos ter a terceira e a mais dor de cabeça que tem, que é a externa, né? Que você abre a tag link, que por incrível que pareça, ela não abre links, né? Ela só abre outros arquivos. Aqui abre link é a tag A, href, né? Só que a gente utiliza aqui href, se vocês não perceberam. Então, coloquei lá link, rel, style sheet, type, texto em CSS, e aqui eu coloquei href. Essa mesma href a gente utiliza lá na tag A. Não sei se vocês lembram, mas a gente utiliza lá na tag A, que é ahref, né? E dentro das aspas, nós colocamos aí o hiperlink, tá? Então, basicamente é isso daí. href significa, ref vem de referências e h vem de hiper, né? Hiperlink no caso. Então, ele fica aqui com referências, hiperlink, e aí você coloca o hiperlink lá dentro. Beleza? Ok, então essa é a externa, ela é a mais dor de cabeça,
é porque geralmente você precisa criar outro arquivo, né? Lá na aula eu lembro que a gente fez, a gente criou um arquivo em formato CSS e a gente tinha que salvar ele na pasta, colocar o mesmo nome, torcer para dar certo. Tá? Quando ele não dá certo, aí para ajeitar é mais dor de cabeça ainda. Por que que tem tantos problemas assim? Não se sabe ao certo, tá? É por isso que muita gente não utiliza ela. Sabe se é algum problema do próprio HTML, se é um problema do href, não sabe bem. Eu sei que ela costuma não funcionar muito em relação às outras, tá? Então, se por exemplo você for ver alguém criando isso daqui, geralmente 50% das pessoas vão utilizar essas outras duas opções, né? E aí a outra metade que vai se arriscar nessa daqui. Geralmente os mais veteranos, né? Pessoas que já utilizam isso daqui há mais tempo, tipo 10, 12 anos, tá? Eu me adequei tanto à primeira que meio que eu fico viciado nela. Eu não sou muito de utilizar as outras, porque ela precisa criar outros arquivos, aí eu preciso ficar utilizando dois arquivos ao mesmo tempo. Eu acho daí meio chato, eu prefiro criar tudo em um só. Tá, tipo, pra mim fica mais prático. Mas tem pessoas que gostam de utilizar sim essa terceira opção, né? Mas enfim, agora que eu mostrei aqui esse tipo de vinculação, são 19h11. Vamos dar uma parada rápida aí de 5 minutos, tá? Para não correr muito tempo, nem vou dar 10 minutos. Mas 5 minutos, quando forem 19h16, eu volto a falar aqui, para não passar as 2 horas falando, né? Dar um descanso na voz aí. E aí a gente vai continuando, aqui ele já vai partir para a segunda aula, se não me engano. Então, revisar é mais rápido do que estudar, né? Tipo, o primeiro contato geralmente é mais difícil, tá? E eu lembro que essa primeira aula e essa segunda aqui, nós estávamos na escola e a gente testou lá. Eu lembro que essa aqui a gente estava na escola ainda, e eu acho que foi a partir da terceira que nós não vimos mais, se não me engano foi isso. Tá? Então essa segunda aula que eu vou passar aqui ainda, que eu vou revisar, nós ainda estávamos na escola. Beleza? Então, daqui a 5 minutos eu continuo, tá? Para não passar as 2 horas direto. E eu continuo a revisãozinha aqui, o pessoal quiser ir tirando dúvidas também, tá? Se alguém quiser enviar alguma pergunta aí, se não quiser falar, né, pode enviar nas conversas, tá? Que eu vou lendo aqui. Ele meio que dá uma notificação e eu vou enxergando, tá? E essa aula também está sendo gravada. Já vou mostrando um spoiler aqui para vocês que eu tô terminando de enviar os vídeos em um canal no YouTube que eu acabei de criar. Acabei não, né? Tá com essa última semana aí, eu tô enviando lá. O pessoal que quiser reassistir as aulas, as que eu consegui gravar de boa, que tipo, acho que há 2 aulas atrás eu consegui gravar sem problemas, eu vou jogar lá e eu vou disponibilizar para vocês a playlist das aulas, beleza? E eu vou ver se eu crio umas dicasinhas a mais também. Então eu tô enviando os vídeos essa semana e acho que já na sexta eu já vou ter todos os vídeos enviados, porque eles são bem longos e são muitas aulas de muitas turmas, né? Mas eu acho que eu vou conseguir enviar tudo. O YouTube ele tem alguns bloqueios que eu estou me adequando, ainda estou aprendendo a resolver. Por exemplo, o YouTube, quando você acaba de criar um canal, ele não permite que você envie vídeos com mais de 15 minutos. E tipo, as aulas são 2 horas, 1h30, 1h40. Então, ele tá pedindo algumas coisas lá e tipo, eu coloco, só que ele não vai. Aí eu vou ver se eu consigo resolver hoje para conseguir enviar tudo. Para na sexta eu já ter tudo enviado e já ter o link pronto para vocês. E aí o pessoal só assiste lá pelo YouTube mesmo, porque é mais fácil, tá? Aí eu vou ter que baixar todos eles e enviar todos eles para o YouTube. Beleza? Então, quando eu tiver com eles prontos, eu envio o link para vocês. Ok? Então daqui a 5 minutinhos eu continuo. Vou deixar até aqui na tela para vocês se ligarem qual vai ser o próximo aqui.
Voltei. Beleza, vamos lá então. Ok. Aqui, já revisei ali a primeira aula. Eu vou ver se dá tempo de eu ser um pouco mais rápido aqui e tentar revisar outros assuntos. Nós temos aí alguns minutos, tá? Então eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, ainda falta um pouquinho. Mas é o seguinte, falando aqui de seletores, o que é que nós temos de principal aqui? Vale ressaltar que o que mais nós utilizamos é o elemento, o classe e o ID. Tá? Então eu nem vou falar dos outros nessa revisão, eu já vou pular para os que nós vamos utilizar na prova na outra semana. Tá? Então o universal ele utiliza e ele é bom para tudo, né? Vamos dizer assim. Ele é meio que utilizado para todas as opções, só que é só em situações mais específicas. Tá? Geralmente ele se aplica ao body. Tá? Mas seguindo aqui, ó, o elemento tag, por exemplo, ele é muito utilizado para quando você está trabalhando com tags de HTML e quer criar ela aqui no CSS. Geralmente é a que nós mais utilizamos. Tá? Então eu tenho ali embaixo, fora da tag style H1 e H2, e dentro da tag style eu fui lá e configurei elas. Coloquei um font size, ou seja, um tamanho 25, coloquei essa cor aqui, que eu não lembro exatamente qual é, hashtag 466, e lá no font family, no família da fonte, eu coloquei a opção Verdana, que é uma fonte aí de texto, tá? Então ela é a mais fácil de ser utilizada, vocês já utilizaram ela várias vezes, tá? Não vai ser diferente agora. Seguindo aqui, nós temos o seletor class, tá? E vamos ter também o seletor ID. É muito simples. Quando você está utilizando lá, eu até estava mostrando no começo da aula, do ID, né, da questão da div lá, você que cria meio que o seu seletor. Né? Então você chega lá na tag que você quer no HTML, por exemplo, div, classe, e coloca o nome dela de cabeçalho. Foi um exemplo que a gente utilizou lá nas aulas. Então, você chega dentro do CSS e coloca ponto cabeçalho. Por quê? Porque lá você utilizou uma class, né? Ou seja, uma classe. Quando você escreve a classe lá no HTML, para você escrever classe aqui no CSS, você não coloca a palavra classe, obviamente. Você coloca o ponto, tá? Porque o ponto é o que representa a classe, tá? Então, como tem ali em cima, seletor class é representado por um ponto. Então, lá você pode escrever dentro da tag que você quer, classe igual, aspas, e dentro das aspas você coloca, por exemplo, info, como eu usei aqui na página. E aqui no CS eu coloco ponto .info, entendeu? Então, basicamente, é isso. O ID vai ser exatamente a mesma coisa. A única diferença é que em vez de você colocar lá class, você coloca ID, e aqui você não coloca o ponto, você coloca hashtag, tá? Então, tem gente que gosta mais de utilizar a classe, tem gente que gosta mais de utilizar o ID, tá? Eu meio que acostumei a utilizar mais a classe, tá? Mas vocês que sabem o que vocês querem criar, beleza? Tranquilo aqui, isso aqui eu já tinha passado para vocês, então acredito que não vão ter muita dificuldade. Seletor de atributos eu não vou passar na prova, então eu vou pular aqui. Daqui a imagenzinha que eu tenho, porém também já passei isso. Seletores compostos não vai ser preciso. Pseudoclasses, beleza. Bom, aqui eu já estou na terceira aula, né, que é pseudoclasses. Para quem não lembra o que é pseudoclasse, eu vou passar aqui o videozinho. É o seguinte. Uma pseudoclasse, como tem ali no texto, ela é utilizada para definir um estado especial de um elemento. Por exemplo, ele pode ser utilizado para estilizar um elemento quando o usuário passar o mouse sobre ele, que é exatamente o que ele está fazendo aí no vídeo. O cara chega ali, passa o mouse em cima do bloco e ele muda de cor. E o outro
né? Ele era verde e passa a ser azul, se eu não me engano. Exatamente. Ele é verde, quando ele passa o mouse, fica azul. A gente aprendeu a criar isso daí na terceira aula, né? E o outro, ele é uma barrazinha de pesquisa, né? Então, quando o cara clica ali na barrazinha que é branca, ela fica escura, tá? Então, basicamente, as pseudoclasses, elas fazem isso daí. Vendo aqui a parte já mais prática, ele fala que pseudo é algo que não corresponde à realidade, né? Que é algo falso. E é exatamente o que acontece. O bloco, ele é de uma cor, mas, na verdade, ele aparece outra, né? Chegando aqui na parte prática, nós vamos ter 4 estados, que é o link, o visited, o hover e o focus. Passando aqui para a imagem, eu vou deixar na imagem que é mais fácil, ele vai mostrar aí o resultado das 4. A primeira opção que ele aparece é o link, né? Então, quando o estado ainda não foi clicado, quando ele não foi visitado ainda, nós chamamos ele de link e podemos aplicar uma cor para ele. Tá? Eu apliquei ali naquele caso verde. Na segunda opção, eu apliquei um cinza e ele é o estado visitado, né? Ele é chamado de visited. Quando a gente já clicou naquele link, naquele hiperlink, ele muda de cor, tá? Ele vai ficar com outra cor. Tá? Quando a gente já fez isso anteriormente, vamos dizer assim, né? Algo passado, a gente já utilizou aquele site há dias atrás, ou há meses atrás, ou até mesmo há anos atrás. Tá? Caso a conta que você esteja utilizando, é claro, do Google, né, ainda seja a mesma. No terceiro estado ali, o 3, estado hover, quando posicionado o mouse em cima. Então, o hover ele funciona exatamente para o que está sendo dito ali. Quando você passa o mouse em cima daquele hiperlink, ele vai e muda de cor. E quando você clica, ele muda de cor novamente, para mostrar para você que você conseguiu clicar corretamente. Porque muitas vezes a gente, por exemplo, está utilizando o o touchpad de um notebook, por exemplo, e às vezes ele não demonstra muito quando clicou. Então você achou que clicou, mas ele não aconteceu nada, né? Então, o interessante desses estados é que ele mostra para você o que está acontecendo na tela ou te passa alguma informação útil, tá? Nesse caso, ou quando você passa o mouse para mostrar que ele está funcionando, ou quando você clica, né? Por exemplo. Então aqui ele é chamado de focus, tá? Quando você clica nele, ele é chamado de estado focus. A maneira como ele é escrita é essa daqui. Existe uma sequência correta para você escrever, né? Então aqui eu vou ter o link, gray, que é cinza, no A ponto, aliás, 2 pontos, visited, eu coloquei ele branco, no hover, eu coloquei ele, o texto azul e o fundo preto, no focus, eu coloquei a cor amarelo. Tá? Então ele sempre pega o background antes e joga para debaixo. Ok, lembrando que a diferença dele para os pseudoelementos que eu expliquei na quarta aula e vou explicar daqui a pouco, são a questão aqui dos 2 pontos. Tá? Então você coloca a tag A, ou seja, o seletor A, 2 pontos, e aí você vai escrever ou link, ou visited, ou hover, ou focus. Tá? Tem que ser sempre nessa sequência aqui. Link, visited, hover e focus. Se você errar a sequência, ele vai ficar meio bugado. Tá? Pode ser que ele não funcione perfeitamente. Então ele tem que ser escrito sempre nessa sequência aqui. Não é à toa que cada uma delas, eu coloquei ali, por exemplo, primeira link, segunda visited, né? A terceira era a hover e a quarta é o focus. E na imagem eu coloquei exatamente a mesma coisa, que é para você entender a sequência que ela tem que ser criada lá no CSS. Tá? Então a sequência é basicamente essa daí, não tem como errar. Você basicamente muda as cores de cada uma e ele funciona perfeitamente. Tá? E é claro que para isso a gente tem que ter uma tag antes, né? Uma tag lá fora no HTML que tenha um link, porque senão aquele link não vai funcionar. Tá? As cores vão, mas o link não vai, né? Basicamente isso daí. Eu pedi para vocês fazerem uma atividade isso daí na época, vocês fizeram e ele funcionou perfeitamente. Então isso demonstra que vocês não tiveram tantas dúvidas assim, né? Ok.
E passando aqui, ele teria outra atividade, mas não vou passar isso. Eu falei um pouco de propriedades do background, né? Só que eu falei isso aqui mais como um bônus, eu não pretendia utilizar tudo isso daqui, tá? Para não bugar muito. Deixa eu abrir o outro slide ali, que esse daqui ele já acabou. Então, até agora, eu vou anotar aqui no bloco de notas, ó. Não sei nem porque que eu fechei o outro. Mas, até agora, na revisão, e que é interessante que vocês foquem, eu já passei, vou colocar aqui, ó. Revisão CSS, prova dia 6, né, se não me engano. Opa, dia 6 do 5, exatamente semana que vem. Os assuntos que eu passei até agora foram... tentar colocar na sequência correta aqui. Deixa eu dar uma olhada ali. Ok. Seletor propriedade valor. Vou deixar aqui de lado. Seletor propriedade e valor. Depois eu passei os tipos de vinculação. Depois nós mexemos com o que? Deixa me ver. Tipos de vinculação. E aí eu já fui mexer com seletores, se eu não me engano. Exatamente. Na aula 2 isso, na verdade, né? Eu vou até dividir aqui para o pessoal não bugar. Aula 01 foi isso. Aula 02 já foi seletores. Ok, aí basicamente só mostrei isso porque a gente mexeu. Eu vou até colocar aqui, velho. Aí dentro dos seletores a gente mexeu com seletor elemento, que é a tag. Mexemos com class e beleza. Isso na segunda aula. Na terceira aula, aula 03, é o que a gente vai mexer agora, mas eu já vou escrever, que já foi a questão do, deixa eu ver, pseudoclasses. Ok. Então, nas pseudoclasses, eu mexi com link, visited, hover e focus. Daqui a pouco vocês tiram um print disso daqui, tá? E aí vocês já vão ter basicamente a organização perfeita de cada aula e o que estudar. Eu vou até dar um espaço aqui de uma aula para outra. Beleza? Na quarta aula, aula 4, não, diminuída. Na aula 4 nós já vamos ver agora, que são os pseudoelementos. Eu lembro aqui de cabeça. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dentro dele. Que já é do outro slide isso. Aula 4 em diante. Beleza, elementos e propriedade da fonte, exatamente. Que é o que eu vou revisar agora. Só que não tem como colocar tudo isso lá. Eu vou colocar só pseudo-elementos e propriedade da fonte. Ok. E na última aula, que eu também revisei no comecinho dessa, aula 5, nós vimos, olhada aqui no outro slide, beleza, nós vimos box models e propriedades do texto e a opção float, beleza. Então essa daqui eu revisei no começo da aula, né? Então não vou nem revisar ela de volta, porque eu passei 30 minutos falando dela no começo. A gente testou, a gente modificou coisas, o pessoal falou aí. Então temos propriedade do texto, que é diferente de propriedade da fonte, tá?
Tem gente que acha que é igual, mas não tem nada a ver. Quer dizer, tem um pouquinho de nada a ver. Só que não são a mesma coisa. Então, ó, quem quiser tirar um print aí, fique à vontade. Dá um tempinho para vocês conseguirem tirar. Podem dar um... Vocês conseguem dar um zoom, tá? Na imagem de vocês com os 2 dedos em formato de pinça. Tá? É só dar um zoom, tira o print. E aí, o pessoal vai ter esses assuntos aí. Tá? Em cada aula eu revisei isso daí. Quer dizer, eu tô revisando agora, né? E tem 30 minutos ali para revisar a 4ª aula. 30 minutos não, 20 minutos, tá? Então, beleza. Acredito que deu tempo de tirar aí o print, né? Eu vou deixar isso daqui salvo. Vou copiar e vou jogar no chat aqui na conversa. Aí, joguei no chat aqui da conversa de vocês, tá? No caso, aqui do próprio programa. Se o pessoal quiser dar uma copiada lá depois, quiser dar uma olhada com mais calma, pode olhar lá, beleza? Como eu já copiei isso daqui, eu vou fechar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aberta aqui que não seja interessante. Vou fechar essas outras coisas aqui. Vou passar na aula agora. Beleza. Então, a aula 5 eu já revisei. Só nos salta agora a aula 4 aí. Temos 19 minutos, acho que dá tempo perfeitamente. Só acho que não vai dar tempo de treinar aquela última opção lá da 5ª aula, do float. Mas não tem problema não, tem como enviar para vocês também. Tá, CSS aula 4. Ok, abriu aqui. Vou copiar alguma coisa. Beleza, o Maico falou alguma coisa aqui, só que não tá aparecendo no meu... Mas acho que é a mãozinha de ok, porque ele não tá aparecendo aqui no meu... Na minha conversa, que ele tá dizendo aqui hand, ok, sing, acho que sim. Ah, tá, apareceu agora. Beleza. Continuando aqui, nós vamos ter pseudoelementos e propriedades da fonte, tá? Então, ok. Eu já vou pular aqui para as pseudoelementos mais utilizados. É o seguinte. Os pseudoelementos mais utilizados que nós temos já são esses daí do lado direito, com exceção do último, porque eu não sei porque ele está nessa imagem, ele não é tão utilizado assim. Tá, mas nós temos lá o first letter, que é o primeira letra, o first line, que é a primeira linha, o before, que é o antes, e o after, que é o depois. Traduzindo isso daqui. Os pseudo-elementos, eles são opções, né, que eles trabalham antes e depois de alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, nós temos ali o before e o after, que significam, respectivamente, antes e depois. O first line e o first letter trabalham sempre na primeira linha e na primeira letra. Tá? Então, basicamente, os pseudo-elementos eles fazem isso daí. No dia que a gente criou lá, eu acho que eu pedi para vocês criarem um bloco em cima e outro embaixo, que na verdade a gente colocou ele na altura tão pequena, né, na altura tão baixa, que ele ficou em formato de linha. Tá? Então, a gente tinha um texto lá, ele ficou com uma linha roxa em cima e uma linha roxa embaixo. Basicamente, aquilo eram os pseudo-elementos. Para a gente criar aquilo lá, qual é a única diferença? A gente vem lá, chega no seletor, só que diferente das pseudoclasses, aqui a gente coloca 2 pontos 2 vezes. Tá? Lá nas pseudoclasses, a gente colocava só uma, tipo no A, né, tag A, 2 pontos, aí tinha um link, por exemplo. Aqui a gente coloca 2 pontos 2 vezes, sem espaço, sem nada, tá? Uma atrás da outra ali. Então, por exemplo, se eu fosse mexer ali com algo real, eu colocaria P, 2 pontos 2 vezes, primeira letra, por exemplo, e aí eu escreveria as chaves. E dentro delas, eu poderia colocar, por exemplo, color, 2 pontos head. Lembrando que os 2 pontos a gente só utiliza ali mesmo, tá? Entre o seletor e o pseudo-elemento, tá? Não, a gente não utiliza 2 pontos em outros locais, a não ser ali. Não precisa, por exemplo, colocar 2 pontos entre a propriedade aqui e o valor, porque senão ele vai bugar, ele vai ficar tudo errado, ele não vai funcionar, tá?
Então, lembrando, a gente só precisa colocar onde tem a seta aqui roxa, que é 2 pontos 2 vezes. E aqui não tem espaço, tá? Aqui não tem espaço. Ok, então, aqui nós temos um exemplo, tá? Esse daqui foi a criação daquele blocozinho lá, que na verdade era uma linha, né? Que a gente colocou ele com height 4%, aliás, 4 pixels, né? E ele é feito dessa forma aqui, beleza? Aí eu posso até... Se alguém quiser ver, de fato, como é criado aquilo, vocês podem me pedir no PV o código que eu envio para vocês, tá? E aí vocês testam lá. Tá? Mas eu acho que vocês ainda têm isso daí, se não me engano. Eu tenho quase certeza que vocês têm. Se não apagaram, ainda tem lá. Ok. Aqui, no segundo assunto, ele já começou a trabalhar com propriedade da fonte, né? Então ele trabalhou com essas quatro propriedades aqui, que é o font family, que é a família da fonte, a espessura da fonte é o font weight, o tamanho dela é o font size e o estilo é o font style, tá? Tranquilo, vamos lá. Pegando aqui a sequência, nós vamos ter o font family, eles são divididos em alguns tipos, né? Eu não preciso passar isso agora, mas basicamente a diferença de dois desses tipos, do serif e o sans serif, né? Ele é basicamente isso daqui, ó, essas bordinhas que aparecem no fundo das letras, né? Então, isso daqui não quer dizer exatamente que vai se aplicar à criação de vocês. Basicamente, ele explica a diferença de um tipo para outro. Vocês não vão criar isso daqui, tá? Isso aqui é o design teórico, vamos dizer assim, né? É voltado para design teórico. Mas eu resolvi passar porque é um conhecimento legal. Muitas vezes a gente vê isso daqui e não sabe a diferença. Então, quem tem isso daqui já utiliza num conhecimento mais aplicado. Aqui ele tem a questão das proporções, né? Não é preciso passar agora. Ele tem outros tipos famosos, né? Intitulados aí. Então nós temos as com serifa, que são essas com as bordas. Nós temos as sem serifas, caligráficas, as fantasias aqui que geralmente são utilizadas para temas, né? Manuscritas e as góticas, tá? Então isso daqui para a criação em CSS não é tão importante assim. É melhor para quando você está estudando a parte mais teórica de design, tá? Aí aqui sim a gente já tem um font size, né? Então, font size nós já vamos trabalhar com o tamanho da fonte. Ela pode ser gerada em 3 unidades de medida, que é o pixel, a porcentagem e o EM. Tá? Geralmente a gente utiliza o pixel, como vocês viram lá, né? Aqui ele tem um exemplo de pixel. Pixel, ali ele tem font size, né? 50 pixels. Lembrando que sempre você tem que lembrar de colocar o hífen entre um e outro, os 2 pontos, e no valor você tem que sempre lembrar de colocar o ponto e vírgula, tá? Então, aqui ele estaria funcionando perfeitamente. Se tivesse um espaço aqui, por exemplo, entre o font e o size, tivesse um espacinho, ele não funcionaria. Tá? Então, tem que se ligar nos detalhes, beleza? Tranquilo, aqui é a maneira como você faz o font size, né? Você pode colocar números maiores ou menores, e aí você vai testando lá qual você quer, do 0 até assim por diante. Ele tem outras maneiras de ser colocado aqui, só que a gente não chegou a utilizar isso, então eu vou pular aqui para a gente ganhar tempo. Trabalhando com font style, nós já vamos ter 3 valores, que é o oblíquo, o itálico e o normal. Como é que eles funcionam? Basicamente, é sobre a questão aqui do ângulo que ele fica apontado, né? Então, o itálico, ele fica um pouco mais deitado, tá? Ele fica mais íngreme. O normal, ele é totalmente reto, né? É a escrita, como já diz, normal. E o oblíquo, ele é a média entre os dois. Então você vai ter ele mais íngreme, você vai ter ele menos íngreme, que é o normal, e entre eles dois você vai ter o oblíquo, tá? Então a maneira como ele é escrita tá aqui, ó, CSS H1 Chaves Font Style 2 pontos itálico ponto e vírgula fecha chaves. Então, se você quiser utilizar Ô, qualquer uma dessas professor, daí, oi. minha mãe mandou perguntar se pode pagar o boleto na escola ou tem que pagar na casa lotérica. Acho que a escola tá aberta, se eu não me engano, para pagamentos, tá? Pode pagar lá, sim. A escola tá Até aberta, né? para pagamento, sim. Tem uma pessoa lá Tá, na tá, coordenação, não, valeu. na recepção. Pode ir lá. Tá, valeu. Nada. Aqui,
Continuando, ele só teria o font weight, só que isso aqui eu não acho importante para vocês agora, né? Porque lá na prova eu não vou pedir isso, tá? Aqui ele tem o resultado e aqui ele tinha o color. Basicamente, dessas daqui, as mais importantes para vocês é o font family e o font size, tá? O font family e o font size. As outras duas, eu já sei que eu não vou pedir na prova, tá? Eu deixo elas de fora, isso daí já é uma certeza. Eu vou pedir sempre o family e o tamanho, sempre o tipo da fonte e o tamanho dela, tá? Só essas duas opções aqui. Basicamente, eu sempre peço elas. Fora elas, eu não acho tão interessante assim, porque a gente já trabalha com H1 em diante e o P. Então, a diferença a gente já consegue criar lá. Tá? Então, basicamente, de revisão, as opções que nós tínhamos foram essas aí que eu passei para vocês. Eu enviei os assuntos que eu revisei agora aqui. Eu tô, como eu falei ali há uns 30 minutos atrás, eu tô resolvendo os problemas lá do YouTube para eu conseguir postar os vídeos com mais de 2 horas. Eu estava fazendo isso antes da aula, inclusive, ali até 15, aliás, até 17h57, eu vi até o horário, que foi até um momento antes que o Michael entrou lá. Aí eu estava resolvendo, eu estava colocando, ele pede um número para poder verificar a conta. Eu estava colocando meu número e ele não estava indo, por algum motivo. Eu coloquei o meu número de diversas formas e ele não foi. Aí eu vou tentar resolver isso ainda hoje, eu vou continuar agora aqui. E assim que eu tiver com os vídeos postados lá, o pessoal pode reassistir as aulas, tá? Inclusive essa daqui, tá? Então, eu quero resolver hoje, agora de noite. Quero postar eles, ou deixar postando de madrugada, ou amanhã de manhã. Porque é bastante coisa. E, tipo, se tudo der certo, à tarde, amanhã, né? Amanhã de tarde eu já vou ter tudo pronto. E aí eu já posso mandar o link do canal para vocês e vou dividir as aulas em playlist, tá? Então, tipo, vamos supor, eu vou disponibilizar vídeos para 6 ou 7 turmas, se eu não me engano. Aí eu vou deixar lá, tipo, segunda tal horário, terça tal horário, quarta, 18 às 20. Aí você vai ver que ali vai estar as aulas de vocês. Aí é só entrar e eu vou botar lá a sequência dos dias das aulas. Por exemplo, quando eu for postar essa aula aqui, eu vou colocar lá. Aula quarta, 18 às 20, 29/4/2020, que é exatamente hoje, né? Exatamente agora. Então é só o cara olhar lá os dias. Eu vou postar o da semana passada, que foi 22, e o da outra que foi dia 15 também. Aí eu só vou organizar lá bonitinho e eu quero estar com isso pronto até amanhã à tarde no máximo, tá? E aí eu já envio para vocês, que é para vocês, caso queiram assistir, né? Vai ter um pessoal, acho que não vai precisar, tá? O pessoal que conseguiu fazer, conseguiu assistir, acho que não vai precisar reassistir essas aulas, não. Tá? Mas se sentir dificuldade em alguma coisa e quiser relembrar, eu vou mandar o link lá e vou deixar no grupo, tá? Talvez eu coloque como descrição lá, alguma coisa desse tipo. Beleza? Então, é isso daí. Eu vou tirar aqui o print do pessoal que está na aula. Deixa eu mudar aqui. Ok, deixa eu ver aqui. Beleza, tirei o print. Vou salvar e vou liberar vocês se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, tá? Esse é o momento. Salvar. Tá, não sei se salva. Aqui, pronto. Quarta, 18 às 20, dia... Opa, oh, droga. Acabei salvando aqui sem querer. Quarta, aqui. Dia 29/4. Ok, senhores, então basicamente é isso daí, tá? Prova semana que vem. O que eu mais posso falar aqui? Estudem, tá? Se previnam também, né? Porque o negócio tá começando a piorar em Arapiraca, né? Já tem aí, até hoje tem 16. Pela média que tá a cada dia, pode ser que amanhã já tenha 20 ou 21.
tá? E só vai piorar, tá? Então é mais um motivo para ficar em casa, porque o negócio é sério mesmo, beleza? Tem alguma dúvida aí vocês? Se tiver, tirem agora, que é mais rápido de eu responder aqui. Temos ainda 6 minutos, caso alguém tenha. Só vai falar o que a gente vai fazer no dia, né? Só no dia, Ok. ok? Beleza, então, senhores. Tem alguma coisa aí, Maico, para falar? Você desabilitou aí o microfone, tem alguma coisa? Boa noite. Ah, tá. Ó, que cara educado, muito educado, Bem senhor. educado, tá Bem ligado? educado. Beleza, então, boa noite, Maico. Até mais. Você cuide aí, tá? Tchau, tchau, Falou, pessoal. seu Boa noite, boa tchau. quarta e boa semana, beleza? Pra Qualquer você coisa, também. tamo junto. Tchau. Valeu. Falou. Abraço.